Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria falando. Hoje eu vim falar para vocês, um pouco de como que é o meu cultivo aqui na garagem, Cultivo minhas plantas na garagem, já que eu não tenho espaço. Improvisei aqui esse local para ter minhas plantas, já que eu gosto tanto. Ó, minha Blue Boy Blue Scar, como está linda com a floração. Então, gente, quando a gente gosta de planta, a gente sempre dá uma forma, dá um jeito de poder cultivar. Meu manacá da serra também está cheio de botões para floração. Então, eu queria muito cultivar a planta e as casas que eu morava nunca tinha espaço. Aí até que eu resolvi tirar o carro da garagem e pôr as plantas, já que elas me fazem tão bem e me ajudam a enfrentar a dificuldade do dia a dia, cuidando delas. Aqui é um espaço coberto, como eu já falei em alguns outros vídeos, com telha transparente. Na época do calor, nessa telha esquenta muito, então eu coloquei esse sombrite 70% para ajudar aí na quintura, mas dá uma claridade muito boa também, já que as orquídeas precisam de bastante claridade para florescer. Desculpa o barulho, gente, mas isso aqui é bem do lado da rua, Então não tem como não ter barulho. As minhas orquídeas no momento elas estão sem floração, até porque elas estavam florescendo direto e eu resolvi interromper algumas florações para as plantas se recuperarem por um período aí, já que a floração exige muito da planta. Parei um pouco com a adubação também. Eu adubo minhas plantas semanalmente, intercalando os adubos da Forte, manutenção, floração e o Osmocote, que é aquele de liberação lenta, mas estou aí uns meses sem adubar. Algumas estavam vindo hastes florais, mas eu não deixei prosseguir, justamente para as plantas se nutrirem mais e para mim tê-las por muito mais tempo. Olha que floração maravilhosa. Essa é minha René Marques. Está começando a abrir as flores. Uma planta de uma floração muito bonita. Aqui tem a minha rosa do deserto, que eu comprei no Cobasa por R$15. Fiz até um vídeo. Fiz aqui uma poda nela. Ela tinha aqui um galho compridão, então retirei esse galho, retirei mais alguns brotos, desenterrei o caudex de dentro do substrato. Fiquei bem feliz quando eu vi esse caudex assim, bem gordinho, maravilhoso. Que o que eu acho lindo nas rosas do deserto é o caudex. Aqui tem minha orquídea bambu. Está cheia de broto. Gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu ganhei esses pezinhos de maracujá. E olha que interessante como eles vieram. Ganhei de um amigo, Ele fez um vaso autorregável, com garrafa PET. Ele colocou essa cordinha aqui, cortou a garrafa no meio e lá dentro tem a água, E a cordinha, tá até saindo as raízes ali para poder hidratar aí a planta. Uma ótima ideia aí para quem quer fazer um vaso autorregável aí com baixo custo. Aqui é a minha samambaia, que foi minha plantinha do bem, uma mudinha que eu peguei da minha mãe. Está enorme, maravilhosa. Então, gente, voltando ao cultivo, eu sempre coloco essas plantas
que tem terra, né, que tem um substrato que fica mais tempo úmido embaixo das orquídeas, justamente para que no calor o ar fique úmido por mais tempo, já que as orquídeas precisam muito, né, da umidade e da claridade para poder florir. Às vezes nem é tanto a adubação, é mais esses dois fatores, né, a umidade do ar e a claridade. Não tenho muito segredo com o meu cultivo, não uso coisas mirabolantes, como vocês podem ver, minhas plantas ficam bem próximas umas das outras, já que o espaço é limitado. Então, para combater as pragas, eu uso aquele inseticida SBP à base de água para não danificar as plantas. Espirro aqui no espaço para não proliferar os fungos. Olha como ela está linda. Minha estanhópia. Está vindo um monte de brotinhos. Então é um cuidado básico. Não faço... Tem gente que faz um monte de coisa, né? Vários adubos caseiros, várias coisas diferentes. Não, eu não gosto desses cultivos assim muito complexos. Eu gosto de um cultivo mais simples, que não me dê trabalho. Pelo contrário, que faça eu ter prazer em cultivar minhas plantas. Essa planta é um híbrido, não tem identificação dela, né? Uma catleia, mas está com 2 espatas florais. Pelo visto, a floração dela deve ser bem grande e maravilhosa, porque é o tamanho dessas espatas. Aí aqui o espaço é dividido, né? Entre folhagens, orquídeas, cactos. Ó, aqui vem os cactos. Os cactos estão muito bem, apesar deles não levarem sol direto. Aqui o sol nasce atrás da casa e se põe aqui na parte da frente, atrás de mim. Então elas começam, né, a pegar o sol aqui por volta do meio-dia. Vem pegando nessas aqui de baixo, né? Aí vai subindo conforme o sol vai se pondo. E no finalzinho da tarde, lá por umas 5 horas, começa a pegar aqui nessa parte de cima, aonde eu coloquei as orquídeas, que é justamente para elas pegarem um sol mais brando, né, mais tranquilo, que não seja tão quente. Aí os cactos já ficam aqui embaixo, que é para pegar aquele sol mais forte. Então, quando você quer, você sempre dá um jeitinho e cultiva aí suas belezas. Aqui tem mais alguns cactos nessa mini estantezinha. Esses aqui eu trouxe do Piauí, né, há pouco tempo na minha viagem. Ainda não tive tempo de replantar todos. Aqui está a minha roia gigantesca, precisando de mais espaço para se desenvolver. Aquela gaia está tentando subir lá na parede. Aqui tem mais algumas suculentas nessa estante. Aqui eu tenho que ter bastante cuidado, né, com a rega, com as suculentas, por justamente elas não pegarem muito sol, então elas não podem ficar muito tempo com substrato úmido. Então tem que saber dosar bem a rega delas. Normalmente eu as rego uma vez por semana. Aqui tem essa dália que eu ganhei também de um amigo, está enorme. Preciso arrumar uma varetinha, né, para poder segurá-la, que ela cresceu bastante. Aqui embaixo estão as minhas begônias. Como elas não precisam de tanto sol, na verdade elas precisam de claridade, né, não de sol direto. Então aqui não pega tanto sol, eu as coloquei nesse canto, né, porque cultivar é isso, é você ir adaptando a planta de uma maneira que ela goste e que você não prejudique o desenvolvimento dela, né. Então você vai colocando as que precisa de mais sol onde pega sol, as que não precisa de tanto sol no espaço que você tem mais sombra, e assim você vai cultivando. Essa lindeza aqui, né, conhecida como ave do paraíso, eu achei no lixo. Inclusive tenho que fazer o replante dela. Ela tá plantada aí nessa lata,
preciso trocar para ela se desenvolver bem. Uma planta enorme, não sei porque a pessoa jogou fora, mas jogou, né? Aqui também tenho minha pata de elefante. Também preciso trocá-la de vaso, o vaso já está pequeno. E assim a gente vai cultivando aí as nossas plantas no espaço que a gente tem. Quando está muito quente também eu procuro molhar o chão para manter a umidade do ar, já que as orquídeas precisam aí de uma boa umidade. E esses são os meus cuidados, é o meu cultivo aqui com as minhas plantas na garagem. Tem mais algumas ali de penduradas, e aonde tem um espacinho eu vou colocando. A minha Wanda está aqui, belíssima. Ela está, né, com mais de 1 metro só de folhagem, sem contar as partes das raízes. Ela começou a enraizar aqui na parede, aí eu tirei, até danificou um pouco ali da tinta, porque se eu for precisar me mudar, alguma coisa assim, né, não tem como eu deixar a planta presa aí na parede, que ela vai comigo com certeza. A Wanda é uma orquídea que eu gosto muito. Infelizmente não tenho muito espaço, então no momento só tenho essa. Mas mais pra frente quero dar um jeito de adquirir mais, poder cultivar mais. Nesse espaço, perto ali do portão de entrada, eu tenho algumas pendentes, ficam todas amontoadas, coitadas, devido ao espaço. Mas estão todas se desenvolvendo bem. Deixa eu sair aqui tô a favor do sol, né? Ficou meio embaçado, ó. Então, apesar do espaço ser um pouco pequeno, né? Não ter tanto sol, não pegarem chuva, elas estão se desenvolvendo muito bem. As regas eu faço dependendo do clima. Se está quente, eu rego 3 vezes por semana. E se está frio, eu rego 1 vez por semana, depende da umidade do ar, que as plantas precisam muito mais da umidade do ar do que o solo encharcado, na verdade. Olha que lindeza essa oncídio. Ela tem um cheirinho tão gostoso, um cheirinho adocicado. Aqui é a minha sapatinho, que eu ganhei uma mudinha da minha tia, já está enorme, linda. E esse aqui é o meu hobby, o meu passatempo, que eu adoro cultivar. Então quero deixar esse recado aí para vocês. Se você tem vontade de cultivar uma planta, mas fica achando que é muito difícil ou que não tem espaço, cultive nem que seja uma na janela da cozinha, na janela do banheiro, num local aí onde tenha claridade. Minha Coleogenes, como está linda. Essa planta, né, normalmente o pessoal a cultiva em vaso de plástico, por ela gostar de bastante umidade. A minha aqui eu a coloquei escondidinha atrás. Eita, gente, tô derrubando tudo aqui, ó, o barulho. Atrás do meu manacá, para ela não pegar muito sol. E a cultivo no vaso de cerâmica. E também para ajudar a manter a umidade aí do substrato, né? E olha como ela está linda. Então, as coisas não precisam ser um padrão, né? Você pode adaptar tudo ao seu jeito, ao seu estilo. Essas assim que não gostam de ir muito sol, eu as deixo um pouco escondidas. E assim vou adaptando o meu cultivo. Sem falar que aqui venta bastante, gente. Até por isso, sempre nos meus vídeos de replante, né, eu explico o porquê do meu substrato e dos furinhos nos vasos das Phalaenopsis, que tudo é uma maneira de adaptar a planta ao seu clima, ao seu cultivo, ao espaço que você tem. Então, como eu estava falando, quer cultivar? Dá um jeito, cultive nem que seja uma, porque vai te fazer muito bem. E quando a gente gosta, a gente tem que fazer, e a gente consegue adaptar elas ao espaço que a gente tem, à maneira que a gente pode cultivá-las. Deixa eu virar pra cá que vocês vão conseguir ver, ó. Ó o vento.
e hoje ainda tá fraco. Então o substrato, as plantas secam muito rápido com esse vento. Às vezes não precisa nem ter sol, só o vento já seca. Então por isso que eu não posso ter substratos muito inertes, né? Tem que manter uma certa umidade para que as plantas não ressequem tão rápido, principalmente as orquídeas. Aqui nesse vaso, né, tem uma Phalaenopsis que eu ganhei do meu marido. E junto nasceu essa samambaia. A samambaia, né, é uma planta que precisa de bastante umidade. Então, para vocês verem como aqui não está com o clima seco, pelo contrário, agora está bem frio, o clima está bem úmido, tanto que a samambaia é meu termômetro aí, né? Ela estando assim vistosa é sinal que a temperatura do ar está perfeita. Aqui embaixo tem mais algumas. Então, gente, esse foi o vídeo. Quero pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário. Me contem como vocês cultivam as suas plantas, o que vocês fazem de diferente. E até o próximo vídeo. Gratidão sempre.